Olá, nessa aula nós falaremos então sobre a artrologia, que é o estudo das articulações. Então, nessa aula nós veremos o estudo das articulações ou das junturas. Em alguns livros vocês verão como articulações, em outros livros como junturas. O que são junturas ou articulações? São conexões entre duas peças ósseas, duas ou mais peças ósseas, né? E elas podem ser classificadas de diferentes maneiras, de acordo com a estrutura que vai unir ou também o tipo de movimento. Classificação. Então, de acordo com o tipo de tecido que vai unir as peças, isto é, as peças ósseas, nós podemos ter três grandes grupos de articulações. As articulações fibrosas, as articulações cartilaginosas e as articulações sinoviais. No primeiro grupo das articulações fibrosas, nós temos então o tecido conjuntivo fibroso. No segundo grande grupo das articulações cartilaginosas, nós temos a cartilagem hialina ou a fibrocartilagem unindo as peças ósseas. No terceiro grupo, ao invés de um tecido, nós teremos um líquido, que é o líquido sinovial, por isso o nome de articulações sinoviais. Este terceiro grande grupo é um grupo onde nós teremos maior amplitude de movimento. Então, são as articulações mais conhecidas. A articulação do ombro, a articulação do joelho, a articulação do cotovelo, né? Onde nós temos um movimento perceptível. Existem ainda outros tipos de classificação de acordo com o movimento realizado. Aqui nessa classificação, que nós não utilizaremos, nós podemos ter as sinartroses, onde nós não temos movimento, as anfiartroses, onde nós temos um pequeno movimento, e as diartroses, com um movimento mais amplo. Ou ainda uma terceira classificação de acordo com as estruturas que as compõem. No grupo das articulações fibrosas, nós teremos outros subgrupos, né? Então, o primeiro subgrupo são as suturas. Essas suturas, elas são encontradas no crânio, onde nós teremos subdivisões ainda deste outro grupo. Nós temos as suturas planas, serrátil ou denteada, sutura escamosa e a esquindilese. Ainda dentro do grupo das fibrosas, nós temos as articulações fibrosas sindesmoses, que é uma união em fitas entre os ossos do rádio e da una e entre a tíbia e a fíbula. São só esses dois exemplos. E o terceiro subgrupo das articulações fibrosas são as gonfoses, articulações essas encontradas entre a raiz do dente e o processo alveolar. Então, aqui nós temos um exemplo de sutura plana, que é a sutura encontrada entre os ossos nasais, né? Nós podemos ver aqui, nesta articulação, uma união retilínea entre as peças, né? Então, aqui nós temos os dois ossos nasais e entre eles, então, a articulação internasal. A classificação dessa articulação é articulação fibrosa, sutura plana. Um outro exemplo de articulação fibrosa sutura é a sutura escamosa. Então, aqui, como vocês podem ver, nós temos uma união em bisel, isto é, uma união em 45 graus entre as peças. Essa articulação, nós temos um exemplo único existente aqui, olha, entre o osso temporal e o osso parietal.
né? O nome dessa articulação é articulação temporoparietal e sua classificação é articulação fibrosa, sutura escamosa. Aqui nós temos então a sutura serrátil ou denteada, também pode ser chamada de serrilhada. Nesse tipo de sutura nós temos uma união em dentes, por isso esse nome, denteada, tá? Ou dentes de serrote. Ela é muito comum no crânio e ela é bem conhecida de vocês. É a sutura coronal, é aquela onde nós temos situada, né, entre os ossos parietais e o frontal, e também a sutura sagital encontrada entre os ossos parietais. Então, nós temos diversos exemplos, mas essas duas são as principais. A sutura coronal, nós temos um corte, né? O corte coronal que se baseia nessa sutura. E a sutura sagital, nós também temos um corte, o corte sagital, que se baseia nessa sutura. Então, por exemplo, no caso da sutura sagital, que é essa aqui, o nome dela, articulação interparietal ou sutura sagital. E a classificação dela, articulação fibrosa, sutura serrátil. Aqui nós temos então o último grupo de suturas, a esquindilese. Nessa esquindilese, nós temos a articulação entre o osso vômer, que é esse que está laranja aqui nessa figura da direita, e o osso esfenoide, que é aquele que parece um morceguinho. Então, nessa articulação, nesse tipo de sutura, a gente fala que a união é côncavo-convexo. Então, parece aqui um telhadinho de uma casa sobre a casa, né? Uma união côncavo-convexo. Ela é exemplo único. O nome da articulação, articulação vômero-esfenoidal, e a classificação, articulação fibrosa, sutura e esquindilese. Como ela só tem esse exemplo, a gente pode falar também só a esquindilese nesse caso. Aqui nós temos as famosas fontanelas, fontículos, ou como o leigo conhece, são as moleiras, né? Então, nós temos aqui a moleira anterior, a moleira posterior, né? Fontanela ou fontículo anterior, fontanela ou fontículo posterior, fontanela lateral anterior e fontanela lateral posterior. Esta fontanela frontal aqui ou anterior, ela é aquela moleira maior do bebezinho, tá bom? Então, nós temos aqui um tecido conjuntivo que une as peças ósseas e ele é importante para que haja o chamado movimento de cavalgadura no momento do parto. Então, esses ossos, eles vão se movimentar, facilitando a passagem da cabeça do feto pelo canal vaginal. Saímos, então, do grupo das suturas, mas continuamos nas articulações fibrosas. Nós temos aqui a sindesmose, que é uma união de tecido conjuntivo em fitas entre as peças. Nós temos dois tipos de sindesmose, a sindesmose radioulnar e a sindesmose tibiofibular, né? Então, esses dois tipos são os dois exemplos únicos. Nós não podemos esquecer de falar a articulação radioulnar distal e a articulação tibiofibular distal. Por que isso? Porque aqui nós temos as epífises distais e as epífises proximais. Lembrando que entre as epífises proximais, nós temos articulações sinoviais, nesses dois casos, e sindesmose entre as epífises distais. Então, aqui nós conseguimos observar bem esse tecido conjuntivo fibroso disposto em fitas. Nós temos aqui, então, o terceiro e último grupo das articulações fibrosas.
Aqui nesse grupo nós temos então a articulação que ocorre entre a raiz do dente e o processo alveolar, exemplo único, e essa ligação entre os dois elementos, aqui nós não, ao invés de dois ossos, nós temos a raiz do dente e o processo alveolar, se dá através dos ligamentos periodontais. Então, esses ligamentos periodontais são feixes de tecido conjuntivo fibroso. Agora nós entramos no segundo grande grupo, que são as articulações cartilaginosas, e nas articulações cartilaginosas nós teremos dois subgrupos. Nós temos a sincondrose. A sincondrose, ela é uma articulação cartilaginosa onde nós temos a cartilagem hialina unindo as peças ósseas, e ela pode ser do tipo intraóssea, isto é, dentro de um mesmo osso, ou interóssea, igual às demais articulações que nós vimos até agora, entre dois ossos diferentes. O outro subgrupo é a sínfise. No caso da sínfise, nós temos a fibrocartilagem unindo as peças ósseas. Esse nome vocês já devem lembrar da sínfise púbica, pois bem, a sínfise púbica é um exemplo de sínfise. Nós temos aqui então a sincondrose, que como eu havia falado para vocês, nós temos dois tipos, a intraóssea, isto é, dentro de um mesmo osso, e a interóssea, entre dois ossos diferentes. No caso aqui da intraóssea, lembra que o osso longo ele era dividido em epífise proximal, epífise distal, diáfise, que é o corpo do osso, e nós tínhamos os discos epifisários, também chamados de metáfise, né? Então, esse disco epifisário nada mais é do que a sincondrose intraóssea. E ela é temporária. Por que ela é temporária? Porque a partir do momento que cessa o crescimento, esse disco epifisário ele some. E aí no osso adulto nós teremos apenas uma linha que é chamada de linha epifisária, tá? Então o disco epifisário ele é uma sincondrose. Ele é uma articulação cartilaginosa sincondrose intraóssea temporária. Aqui na figura da direita nós temos o exemplo então de sincondrose interóssea entre dois ossos diferentes. Então nós temos aqui o osso externo e a articulação que se dá entre o osso externo e as costelas. Lembra que nós conseguíamos diferenciar costelas verdadeiras de falsas e flutuantes? Então, as costelas verdadeiras eram aquelas que se ligavam diretamente ao osso externo através da sincondrose interóssea. Aqui no conjunto de costelas falsas, elas se unem entre si para depois ligar no osso externo. Né? Então, a articulação externocostal, ela é um exemplo de sincondrose interóssea. Outro exemplo de sincondrose interóssea, isto é, entre dois ossos diferentes, só que ao invés de ser permanente, como nesse caso aqui, temporária, é a sincondrose esfeno-occipital. Como o próprio nome diz, essa sincondrose ela liga o osso esfenoide ao osso occipital e ela permite o crescimento antero-posterior do crânio. Essa sincondrose é muito importante para os dentistas, em especial para os ortodontistas, que se baseiam no crescimento desta articulação para estabelecer o seu protocolo de atendimento, dependendo do tipo de aparelho ortodôntico, ortopédico que será realizado. Aqui nós temos então a sínfise. A sínfise, ela é essa articulação que nós temos aqui, por exemplo, entre os dois ossos do quadril, né? Nesse caso, a sínfise pubiana ou sínfise púbica, como eu já falei, esse nome pubis vem de região do pudor. Outro exemplo de sínfise é a sínfise encontrada entre os corpos das vértebras, também é uma sínfise. Então, articulação cartilaginosa do tipo sínfise. Nós temos aqui, então, exemplo da sínfise.
a sínfise púbica, né? Essa união que se dá através de fibrocartilagem. Aqui nós temos um pequeno movimento no final da gestação, a mulher sente, né? Uma pequena movimentação. Essa movimentação ela é causada para que seja facilitada a passagem da cabeça do feto ou do corpo do feto pelo canal do parto. Finalmente, nós entramos então no grupo das articulações sinoviais. Então, o terceiro grande grupo é um grupo grande que tem como diferença dos demais grupos a amplitude de movimento. Então, ao invés dela ter um tecido unindo as partes, nós temos um líquido entre as peças ósseas e ela tem estruturas essenciais, acessórias, e ela tem só três tipos de classificação que a gente vai falar mais a seguir. Nós temos então aqui os chamados, as estruturas essenciais ou componentes essenciais das articulações sinoviais. Nós temos aqui no número 1 as superfícies articulares, então tem que ter pelo menos 2 superfícies articulares. Essas superfícies articulares, elas são recobertas por cartilagem, aqui no número 2, esse azul claro, essa cartilagem articular. Nós temos uma cavidade e é nessa cavidade que vai se encontrar o líquido sinovial, que está como número 6 aqui, né? Então, esse líquido ele está contido nessa cavidade e essa cavidade ela é circundada por uma cápsula articular, número 4 aqui. Essa cápsula articular ela envolve toda a articulação e no seu interior nós temos então a membrana sinovial, que é o número 5 aqui. Essa membrana sinovial, a partir de um filtrado do plasma sanguíneo, ela vai produzir o líquido sinovial, né? Então, o líquido sinovial ele é produzido a partir de um filtrado do próprio plasma sanguíneo acrescido de ácido hialurônico. Nós temos ainda ligamentos. Estes ligamentos, eles fazem com que a gente tenha uma diminuição da amplitude de movimento para que não haja uma luxação, né? Então, senão esses movimentos seriam muito amplos, causando uma luxação dessas articulações. Nessa figura aqui, nós podemos observar aqui o ligamento cruzado do joelho. Na verdade, o joelho tem ligamento cruzado anterior e posterior. Outros ligamentos que podem ser observados também aqui, os ligamentos da articulação temporomandibular. Aqui nós temos nessa figura do meio a cápsula articular que envolve toda a articulação sinovial e nesta figura nós temos os ligamentos cruzado anterior e posterior do joelho. Nós temos também os ligamentos colateral medial e ligamento colateral lateral. Eu sei que esse é o lateral porque nós temos aqui a fíbula, que é o osso que fica na lateral. E nós podemos observar aqui um elemento que não é essencial, mas acessório, que é o menisco, né? Então, nós temos aqui os meniscos do joelho, menisco medial e menisco lateral do joelho. Aqui nós observamos nessa figura estruturas acessórias, aqui no caso o disco da TM, que é aquele que estala, né, que a gente ouve falar dos estalos, que ele se desloca produzindo os estalos. E aqui nós temos na articulação do ombro as bordas, né, ou lábios, que também diminuem a amplitude do movimento. O disco e o menisco do joelho, o disco da TM e o menisco do joelho, eles servem como amortecedores. Então, aqui mostrando agora o disco e os meniscos do joelho, ambos são formados por fibrocartilagem e em ambos têm a função de amortecimento, eles são coxins amortecedores.
né? A diferença está no formato. O disco tem formato arredondado, ele é redondo, com as extremidades mais espessas, e no seu centro nós temos um afinamento. Já o menisco ele tem forma de meia-lua, mas a estrutura é a mesma e a função é a mesma. Aqui nós temos as hordas, bordas ou bordeletes, que tem como função a limitação dos movimentos, diminuir a amplitude, evitando então luxações dessas articulações. As articulações sinoviais podem ser classificadas de 3 maneiras. Da primeira, quanto ao número de superfícies que participam da articulação. Elas podem ser simples quando temos apenas 2 superfícies participando dessa articulação, como por exemplo, no caso da articulação entre o osso do quadril e a cabeça do fêmur, ou composta quando não temos 3 ou mais superfícies participando dessa articulação, por exemplo, a articulação do joelho ou do cotovelo. No cotovelo temos o húmero, a una e o rádio. No joelho também temos mais de 3 superfícies. Temos fêmur, tíbia, fíbula, além da patela. Quanto ao grau de liberdade e eixos de movimento. As articulações podem ser não axial quando elas não apresentam movimento, por exemplo, a articulação entre os ossos do carpo na mão ou os ossos do tarso no pé. Uniaxial quando apresentam apenas um eixo de movimento, por exemplo, a articulação do cotovelo ou do joelho. Biaxial quando apresentam 2 eixos de movimento, por exemplo, a articulação carpo-metacárpia do dedo 1 ou articulação do punho. E triaxial quando apresentam 3 eixos de movimento, são as articulações com maior grau de amplitude de movimento, por exemplo, a articulação do ombro ou a articulação coxal. Quanto à forma das superfícies articulares, elas também vão variar de acordo com a forma ou morfologia dessa superfície articular. Aqui nós temos, então, um exemplo de articulação simples, apenas 2 superfícies se articulando, no caso aqui a articulação entre as falanges, e aqui a articulação do cotovelo, onde nós temos 3 superfícies se articulando. Quanto ao grau de liberdade e eixos de movimento, nós temos a articulação não axial, isto é, aquelas que não apresentam movimento, que são articulações em geral planas, como exemplo as articulações entre os ossos do carpo e tarso. Uniaxial, apenas um eixo de movimento, por exemplo, a articulação do tipo gínglimo, que é o tipo de dobradiça ou trocoide. Biaxial são aquelas que apresentam 2 eixos de movimento, então toda a articulação elipsoide ou celar, elipsoide em forma de elipse, celar em forma de cela de cavalo, apresentam 2 eixos de movimento, e triaxial são aquelas com formato esferoidal. Esse formato esferoidal ele permite um movimento mais amplo. Aqui nós temos então a articulação do cotovelo, que é uma articulação do tipo gínglimo ou dobradiça. Então nós temos aqui apenas um eixo de movimento, e esse tipo de articulação ela vai fazer apenas a flexão e a extensão, então apenas um eixo. Aqui nós temos a articulação biaxial, com 2 eixos de movimento, e faz 2 tipos de movimento, por exemplo, a carpo-metacárpia do dedo 1, que faz flexão, extensão, rotação medial e lateral. E uma articulação do tipo triaxial, com 3 eixos de movimento, que são articulações que, em geral, têm a superfície esferoidal. Aqui nós temos, então, a articulação do tipo gínglimo. Ela tem apenas um eixo de movimento, que é o eixo de rotação, que vai fazer a flexão e extensão. A biaxial com seus 2 eixos de movimento, que ela pode ser do formato celar ou elipsoide. Aqui nós vemos o formato celar, que é a carpo-metacárpia do dedo 1. Triaxial,
Em geral, as articulações com forma esferoidal, elas conseguem ter 3 eixos de movimento. Então, essas são as articulações com maior amplitude de movimento. Então, aqui mostrando os eixos de movimento. Quanto à forma, elas podem ser planas, gínglima ou dobradiça, trocoide, elipsoide, condilar, selar ou esferoide. Aqui uma articulação plana, nós podemos ver entre os ossos do tarso do pé. Plana também entre os ossos do carpo da mão ou entre as vértebras, processos articulares das vértebras. Do tipo gínglimo, que lembra uma dobradiça de porta, né? É a articulação que nós temos no cotovelo, no joelho ou entre as falanges, por exemplo. Todas elas têm apenas um eixo de movimento, fazendo apenas a flexão e a extensão. Aqui nós temos a articulação trocoide, que é como se fosse um parafuso rodando sobre o seu eixo, né? Então, é um movimento de pronação, supinação, pronação com as palmas das mãos voltadas para trás, supinação, palmas das mãos voltadas para frente, que é a posição normal anatômica de referência. Aqui nós temos a articulação radioulnar proximal, porque nós já vimos que a articulação radioulnar distal é uma sindesmose, já proximal, aqui, olha, nessa região aqui nós temos então a trocoide, que parece um parafuso rodando sobre o seu eixo, né? Então ela é trocoide, ela é uniaxial e ela é simples. Aqui nós temos a articulação do tipo elipsoide. A articulação elipsoide, ela lembra uma superfície de uma bola de futebol americana, como se fosse um ovo da Páscoa em torno da sua forma de acetato. Então, ela tem 2 eixos de movimento. Ela faz esse movimento de rotação medial e distal e ela faz também um movimento de flexão e extensão. Então, essa articulação aqui biaxial, porque tem 2 eixos de movimento. Aqui nós temos a articulação sinovial elipsoide ou condilar, como exemplo a ATM. Ela é biaxial, ela faz a flexão e extensão, quer dizer, a abertura e fechamento da boca, e ela também faz movimentos de lateralidade. Aqui nós temos a articulação sinovial selar, lembra uma sela de cavalo, e aqui nós temos 2 eixos de movimento. Então, a gente consegue fazer o movimento de rotação medial, distal, flexão e extensão do dedo 1. Aqui nós temos a articulação esferoidal. Toda esferoidal é triaxial. Esse formato arredondado permite uma maior amplitude de movimento nos seus 3 eixos. Como exemplo, a articulação do ombro, também chamada de escápula humeral, entre a escápula e a cabeça do ombro. Mais uma vez, a articulação esferoidal. Rapidamente, para falarmos apenas sobre os movimentos mais simples, nós temos movimento de deslizamento, movimentos angulares, que é flexão e extensão. Na flexão, nós temos a aproximação das peças ósseas, na extensão é o contrário, nós temos o distanciamento delas. Na abdução, nós temos o distanciamento da linha média, na adução, aproximação da linha média. Rotação, que é o movimento em 180 graus, medial e lateral. Supinação e pronação, supinação com as palmas das mãos voltadas para anterior, pronação para posterior. E circundação, que é um movimento em 360 graus.
Aqui, quando nós afastamos esse braço da linha média, nós dizemos que nós temos um movimento de abdução, e quando nos aproximamos de novo este braço da linha média, nós chamamos de adução. O mesmo movimento nós conseguimos fazer com os dedos. Aqui nós temos um movimento de flexão e de extensão. Na flexão, nós temos então a aproximação das peças ósseas, e na extensão é o contrário, nós temos o afastamento, isto é, o aumento do ângulo entre as peças. Aqui nós temos movimentos de rotação com a cabeça para medial e para lateral, e a supinação, pronação. Notem que na pronação as palmas das mãos elas se voltam para a posterior, enquanto que na supinação essa mão está voltada para a anterior. E finalmente o movimento de circundução, que é um movimento em 360 graus. Movimento esse executado somente pela articulação do ombro e pela articulação coxal, entre o fêmur e o osso do quadril.